Estudo da Palavra. Meus amados, nós estamos com um bloco aqui de apologética, tratando de um assunto muito polêmico hoje no meio cristão, que é a morte. Nós vimos que a pessoa, quando ela morre, ela descansa, que a alma é a própria pessoa, porque quando Deus criou o homem do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida, ou o espírito de vida, que vimos que é a mesma coisa, e aí o homem se tornou uma alma vivente, não se tornou uma alma imortal, e também Deus não colocou uma alma no homem. Nós vimos que quando o homem então morre, a alma é a própria pessoa que está ali na sepultura. Ela virou pó, retornou ao pó, e o fôlego de vida, ou espírito, que é a mesma coisa, voltou para Deus. Deus então preserva a identidade daquela pessoa, porque aqueles que morreram, quando ressuscitarem, seja para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da condenação, irão acordar com as mesmas disposições na qual eles morreram e foram para a sepultura. Tá certo? Agora, como compreender alguns textos que aparentemente contradizem isso? Um deles, por exemplo, é o Gênesis 35, versículo 18. Então, em Gênesis capítulo 35, versículo 18, olha só. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Como entender agora essa questão? Se nós vimos que não há uma alma que sai do corpo após a morte, se não há consciência após a morte, se a alma não é imortal, como nós vimos na semana passada, como compreender então agora este texto? Que diz claramente em Gênesis 35, 18. Ao sair-lhe a alma. Como entender então agora essa questão? Bom, uma coisa é certa, quando nós vamos estudar um assunto bíblico, nós devemos contextualizar aquele assunto. É um pouco aqui, um pouco ali, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, comparando coisas espirituais com coisas espirituais e assim por diante. Porque, por exemplo, se você pegar a Bíblia, abra sua Bíblia rapidamente, só para eu dar aqui um exemplo para você. Se você abrir a Bíblia ali em Mateus capítulo 4, por exemplo, veja bem, Mateus capítulo 4, no versículo 6, ali na tentação, não é? Ou até a partir do versículo 5. Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, ou seja, levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Olha o versículo 6 agora. Veja se você percebe alguma coisa meio que errado aí. Não estou dizendo que a Bíblia é um livro errado, errôneo ou entra em contradição, não é isso. Mas veja se está faltando alguma coisa aqui através do que Satanás citou. Porque o próprio Satanás citou as Escrituras. Olha o versículo 6. Ele disse, ou seja, Satanás disse a Jesus, ó, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha, ele citou a Bíblia, está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Há alguma coisa aqui aparentemente errado nisso que Satanás citou? Na primeira leitura, talvez não há nada de errado aqui. Até porque o diabo citou algo que está na Bíblia, que é o Salmo 91. Agora, se você pegar ali o Salmo 91, coloque aí o dedo em Mateus capítulo 4 na sua Bíblia, ou a fitinha, se você tiver na Bíblia, e vai lá agora no Salmo 91, porque o diabo citou isso aí, tá? O Salmo 91. Vai lá agora em Salmo 91. Vamos ler então, e vamos ver aonde está o problema aqui, ó. 11 e 12. Salmo 91, verso 11 e 12, ó. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Satanás citou isso também, ó. Olha agora aqui, ó. Veja se você encontrou o detalhe aqui, ó. Para que te guarde em todos os teus caminhos. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo também citou. O que ele não citou aqui, meu amigo e minha amiga? Exatamente. A parte que diz, para que te guarde em todos os teus caminhos. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado nas primeiras leituras que a gente faz. Porque dá a impressão que tudo aquilo que a gente aprendeu caiu por terra e que a Bíblia tem contradição. Mas nós sabemos que a Bíblia não é um livro contraditório. Porque Deus não entra em contradição. Se Ele disse que é assim, é assim. Deus não é um Deus de confusão. Mas, voltando àquele assunto, como entender então o texto de Gênesis capítulo 35, versículo 18,
mais uma vez, lembrando esse texto que diz, ao sair-lhe a alma. Como entender essa questão? Bom, o ideal seria nós termos a Bíblia na língua original. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego e parte dele em aramaico. Como nós de repente não temos acesso a isso, e Deus também não vai obrigar todo mundo a entender grego, hebraico e aramaico, até porque muitas pessoas até humildes, não é, que de repente não tem nem acesso a esse tipo de tradução e nem entende, não é por causa disso que ela não vai entender a Bíblia, é ou não é verdade? Então a gente tem que contextualizar ou comparar o texto com outras traduções. Ok? Uma das traduções que eu trouxe hoje aqui é a Bíblia na linguagem de hoje. Não sei se você tem a Bíblia na linguagem de hoje. Eu tenho uma aqui. E aí eu fui pesquisar aqui esse tema. E abrindo ali em Gênesis 35, na linguagem de hoje, tá? Versículo 18, eu me surpreendi com o que estava ali. Olha só. Caso você tenha a Bíblia na linguagem de hoje, você pode comparar lá para ver a veracidade do que eu estou lendo aqui. Ó. Gênesis 35, 18, na linguagem de hoje, olha bem. Ó. Porém, ela estava morrendo. Olha agora. Ó. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Tanto que no versículo 19 ainda diz, assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Tá vendo aqui, pessoal? O contexto de alma aqui está relacionado à pessoa em si, não a uma entidade desencarnada fora do corpo. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que a alma ela pode sentir sede, tá? Sentir sede, sentir fome, comer, beber e até alegrar-se. Pode uma alma desencarnada fora do corpo de literalmente sentir isso? Mas por que a Bíblia diz que ela sentiria isso? Então a gente vai ler aqui alguns textos. Abre a sua Bíblia. Olha só, Provérbios 25, por exemplo. Provérbios 25, 25. Provérbios capítulo 25, 25. Como água fria para o sedento, está falando de pessoa, tais são as boas novas vindas de um país remoto. O sedento, está falando do homem como um todo. Então a pessoa ela pode sentir sede, mas eu quero agora ver um texto que vem com a expressão alma, que seria Provérbios 27, versículo 7, olha. Provérbios 27, verso 7, que diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então veja que a alma, ela pode sentir o quê? Sede, ela pode sentir fome. Mas como assim a alma sentir sede, a alma sentir fome? Está falando da pessoa como um todo, do ser humano. Aquela alma vivente que tem o fôlego de vida em seu nariz. Olha só, na linguagem de hoje novamente. Provérbios 27, versículo 7, na linguagem de hoje, olha só. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Tá vendo? É a pessoa, tá falando da pessoa. Não de uma entidade, como eu disse, desencarnada fora do corpo. Então por isso que é bom a gente contextualizar, comparar traduções com outras traduções, senão dá a impressão que tudo aquilo que a gente estudou entra em contradição e a Bíblia não entra em contradição. Um outro texto interessante é o texto de Lucas 12, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 19. Olha só o que diz ali. Lucas, ali no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha no versículo 20 agora. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então veja que a alma ela pode comer, beber e alegrar. Será que uma alma realmente desencarnada fora do corpo, será que ela vai de fato sentir sede
poder comer, poder beber, não é uma coisa assim, um pouco estranha? Então, realmente não é isso. Isso aqui está falando do ser humano como um todo. Não é realmente, repetindo para a gente gravar bem isso na mente, não é algo assim, realmente desencarnado fora do corpo de forma alguma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E na linguagem de hoje, esse mesmo texto que eu acabei de ler, Lucas 12, 19 e 20, olha só como nos dá ainda maior entendimento. Na linguagem de hoje, Lucas 12, 19 e 20. Ó. Então direi a mim mesmo, olha, a mim mesmo. Tá vendo? Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Olha lá. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Tá vendo, pessoal? Aqui está tratando da pessoa, do gênero humano. Interessante que lá na linguagem de hoje, quando a gente leu ali o Êxodo capítulo 35, vamos abrir novamente ali o Gênesis capítulo 35, Gênesis 35, versículo 18 e 19, o 18 principalmente, ó, a primeira parte, porque ela estava morrendo, isso na linguagem de hoje, eu estou lendo, e antes de dar o último suspiro, em algumas traduções, vem ao sair-lhes a alma. Então a gente já entendeu, viu que isso aqui está falando da pessoa como um todo. Não de uma entidade fora do corpo, não. Lembre-se de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu, o quê? Espírito. Ou seja, o fôlego de vida e espírito, que é a mesma coisa. E aí Jesus o quê? Morreu, Jesus descansou. Então, pessoal, de fato, não existe uma alma desencarnada fora do corpo após a morte. Essa doutrina, de fato, é uma doutrina pagã que surgiu ali dentro da igreja na Idade Média. Ela foi trazida do paganismo, foi colocada no cristianismo com roupagens cristãs, usando textos isolados da palavra de Deus, mas quando a gente contextualiza, quando a gente é sincero, quando a gente é honesto, humilde, e vai realmente ver o verdadeiro significado, a gente tem que admitir que de fato não há consciência após a morte. Mas alguns textos ainda complicados, eu não vou terminar, não vou esgotar esse assunto hoje. Mas, por exemplo, ó, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 5 e 6, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8, abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8. Então, 2 Coríntios 5, 6 e 8 diz assim, ó, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como entender, então, essa questão ausente do corpo e presente com o Senhor? Se a gente viu, então, que não há consciência após a morte. Que quando a pessoa morre, nenhuma entidade deixa o corpo e vai para algum lugar. Seja para o seio de Abraão, ou enfim, como queiram, ou paraíso, enfim, ou inferno. Como entender agora essa questão? Bem, pessoal, se a gente analisar o contexto, como a gente já falou aqui, a gente vai ter que ler todo o assunto. Vamos ler, primeiramente, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Tá? Do 1 ao 11. Vamos começar a ler aqui então. Sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E o versículo 11 termina dizendo o seguinte: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Meus amados, ao ler o contexto, para entender aqui esse aparente problema, a gente vê claramente que Paulo ele fez o que aqui? Ele colocou em contraste o corpo terreno, esse corpo terreno enfraquecido pelo pecado, que ele diz que gemia, quando ele usou a expressão neste tabernáculo, ou seja, ele está falando deste corpo nosso, enfraquecido, cansado pelo pecado. Eu estou aqui hoje, ó, na rádio, estou com uma dor aqui no braço. Por quê? Porque meu corpo é um corpo cansado, a idade vai chegando, não é? Ou seja, um corpo perecível, sujeito a doenças, a enfermidades e morte, comparado com aquele corpo glorioso, aquele corpo eterno, aquele corpo imortal que Deus tem preparado para nós na onde, meus amados? Nos céus. Então, quando ele usa a expressão ausente do corpo, ele está querendo dizer, na verdade, aqui no contexto, tá? O contexto diz claramente o seguinte: ausente do corpo mortal, com as suas enfermidades terrenas. Então, a expressão presente com o Senhor significa o quê? Presente no corpo glorioso e imortal que Jesus nos dará quando? Olha aqui o detalhe, ó, quando? Na sua segunda vinda. Quer dizer, nós, todos nós, eu, você, o pessoal aqui da rádio, todos nós aspiramos pela imortalidade. Nós temos o desejo de deixar este corpo mortal cansado. Quem aqui não tem esse desejo? De estar ausente deste corpo. Mas como é que isso funciona? Tem que ler o contexto. A gente vai receber um corpo glorioso, um corpo não sujeito às doenças, um corpo imortal. Quando isso vai acontecer? No dia da vinda de Jesus Cristo. Olha só que interessante, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, tá? A gente vê o que ali? A gente vê a chave para nós entendermos o assunto, quando o apóstolo Paulo deseja pelo momento em que o mortal há de ser absorvido pela vida. E interessante que estas palavras que ele usa são como que um eco das palavras que ele escreveu antes, ali em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Quando você lê ali 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 54, resumindo esses versículos, lá ele diz: isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá de imortalidade. E quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo vier. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, tanto em 2 Coríntios capítulo 5, como em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele tem o desejo do quê? Ele tem o desejo da imortalidade, que será concedida por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. Eu quero terminar lendo com vocês 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Palavras do mesmo Paulo. Olha só que interessante aqui, ó. Então veja que isso é o contexto, né? A gente está pegando um assunto e está indo em várias partes da Bíblia para poder entender, para não correr o risco de contradizer a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Ó. Quanto a mim, Paulo dizendo acerca dele, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada. Veja que Paulo falou de uma partida. Mas quando que vai se dar isso de fato, literalmente? Ó, já agora, no verso 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha, naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam
a sua vinda. Então é quando Jesus Cristo retornar. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, pessoal. Aí sim. Aí nós iremos, caso a gente morra, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, mas se a gente morrer hoje em Jesus, nós estaremos descansando. E quando a gente acordar, é como se a gente dormiu cerca de minutos, né? Coisa de 1, 2, 3 minutos. Por que nós temos que pregar este assunto, pessoal, para terminar? Por quê? Porque o assunto da imortalidade da alma, ela surgiu lá no Jardim do Éden com quem? Com Satanás. Quando ele disse, certamente não morrerás. Isso é uma doutrina espírita, uma doutrina perigosa. E nos últimos tempos, Satanás ele vai usar essa doutrina até para enganar as pessoas. Quem sabe ele aparece aí na forma de uma pessoa ou de um grande homem de Deus que já morreu, e ele diz que vem com alguma mensagem lá do céu, não é? Dizendo que agora não precisa mais isso, não precisa mais aquilo. E aí vem dentro de um contexto de uma nova ordem mundial, de uma nova era. E aí as pessoas vão sendo enganadas. Então é perigoso a gente, né, abraçar essa mensagem. É perigoso. Que a gente possa então levar isso em consideração. Que a gente possa estudar por nós mesmos esses assuntos. Porque a Bíblia ela não vai entrar em contradição acerca deste tema. Mas na semana que vem a gente vai continuar. Tem outros temas aqui, por exemplo. Por exemplo, Paulo diz em Filipenses que ele deseja partir e estar com Cristo e que morrer é lucro. E aí, como entender isso? Semana que vem. E a questão de Samuel e a feiticeira de Endor? Que o profeta Samuel veio do mundo dos mortos para falar com o rei Saul. Esse aqui é complicado, não é? Vamos ver. E a questão do rico e Lázaro? Semana que vem, se der tempo. E a questão das almas debaixo do altar em Apocalipse 6 que clamavam em grande voz? E a questão de 1 Pedro afirmar que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão? Então a gente vai estudar tudo isso a partir da semana que vem. Que Deus te abençoe.